Pode ser, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD Estudo. Eu sou o professor Isaías Nascimento, um dos apresentadores aqui desse programa. Meu querido ouvinte, você é o nosso convidado para estar conosco aqui interagindo sobre mais uma gloriosa lição das escolas bíblicas dominicais. Meus irmãos, esse programa ele vai ao ar aqui da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, congregação que também dá o nome ao nosso bairro, ou o nosso bairro que dá o nome à nossa congregação, Congregação Boa Esperança, Igreja Assembleia de Deus. E você é o nosso, como já tenho falado, convidado especial. Estou aqui agora, honrosamente, com o pastor Ataíde. Pastor Ataíde, bem-vindo ao programa. Oi, Isaías, é um prazer muito grande, uma boa noite, uma boa aula para todos os ouvintes. É um prazer muito grande, é prazeroso estudar e discorrer sobre essas temáticas tão importantes. Então, nós vamos seguir aqui nos alimentando e esperamos que você também se alimente e sinta prazer na palavra de Deus com essa temática que vamos desenvolver. Glória a Deus. O professor mestre Ataíde é nosso coordenador, vice-coordenador do nosso setor aqui, e hoje vamos aprender bastante, né, pastor? Com essa lição, sim, que é uma temática muito interessante. Meus amados irmãos, só fazendo aqui uma retrospectiva, ok? Já chegamos praticamente aqui, avançamos muito em muitas lições, estamos falando do homem na sua completude, homem como alma, como corpo e também como espírito. Como esses três elementos, pastor, eles se correlacionam, formando esse ser tão glorioso que é o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. A antropologia bíblica, né? Exatamente, né? Dentro desse aspecto da antropologia bíblica, nós estamos debatendo em muitas lições e hoje é mais um tema interessante para que você possa ter realmente aí um escabouço muito, mas muito bom para a sua vida como cristão. Meus queridos, lição de número 6, que diz assim o seu título: a consciência, o tribunal interior. Então, todos nós temos, claro, individualmente, porque nós temos uma alma, nós temos a consciência, que por vezes também, pastor, ela nos acusa. Sim. É um tribunal, né? É um tribunal interior, dado por Deus para que nós possamos seguir aquilo que é correto. Todo ser humano, não importa a sua postura, as suas atitudes, a sua consciência sempre vai estar lá. E é por isso, pastor Taíde, que não existe ninguém indesculpável diante de Deus. Pois é, e essa consciência, todo ser humano nasce com ela, né? É inata ao ser humano, né? Exatamente. Então, é interessante sabermos que temos esse tribunal interior que nos aponta, que nos diz realmente as consequências dos nossos atos. Meus queridos, o nosso texto áureo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24 e 16, que diz assim: e por isso procuro sempre ter uma boa consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens, meus irmãos. Então aqui, o nosso escritor sagrado, ele diz que é importante, pastor, ter essa consciência. Veja que ele diz que ele mesmo procura ter, ou seja, ele trabalha essa consciência, ele trabalha esse tribunal, tanto diante dos homens, a sua imagem diante da sociedade como um todo, como também diante de Deus, o nosso Senhor. Meus queridos, a verdade prática diz assim: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Então, meus amados irmãos, nós podemos entender a partir desse relato aqui, muito interessante, que a partir do momento que eu me alimento, que eu consumo a palavra de Deus, a minha consciência, ela vai ser moldada, trabalhada também por aquilo que eu me alimento, por aquilo que eu coloco no meu homem interior. E se eu faço isso com as Sagradas Escrituras, eu realmente vou ter uma boa consciência, tanto para com os homens, como também para com Deus. Meus queridos, a nossa leitura bíblica em classe, que é a grande base da nossa lição, ok?
Está, obviamente, no livro de Romanos 2, do 12 ao 16. Meu querido professor, é interessante que você faça na íntegra a leitura dessa leitura bíblica em classe, a leitura da leitura bíblica em classe, ok? Com a sua lição, para que todos possam ter aí a ciência de onde foi extraída essa lição. Amém? Meus amados irmãos, vamos entrar agora aqui na introdução, que diz assim: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Então a consciência tem esses três desígnios, tem esses três aspectos. Da acusação, quando nós cometemos algo errado, quando a nossa conduta não está ali moralmente bem adequada. Por quê? Porque, meus irmãos, nós temos ainda traços da semelhança de Deus em nossa vida. Obviamente que em alguns, esses traços vêm estando bem diminuídos, de acordo com o apego, o afastamento às Escrituras. Mas nós temos lá, e é isso que nos acusa. É isso que diz que a coisa está errada e que a coisa não está muito boa. Também defende, ok? Defende. Nos mostra realmente que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós defendemos como ideologia de vida realmente, é uma coisa certa, é uma coisa que nós devemos seguir. E também ela faz esse julgamento diante das nossas atitudes. Então a consciência é esse mecanismo que tem esse tripé da acusação, da defesa, mas também do juízo. Continuando, diz assim: funciona segundo a lei moral comum a todas essas pessoas. E essa lei moral que é comum a todas as pessoas foi colocada por Deus em cada ser humano. Por isso, repetimos, não há ninguém, né, pastor? Indesculpável diante de Deus. É o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, né? Exatamente. Então, o homem fica indesculpável. E não tem como se desculpar. Inexcusável. Não tem. Porque ele tem essa questão moral dentro dele. Por mais ruim que seja essa pessoa, mas está lá o acusando, o julgando e também o defendendo. As Escrituras Sagradas e outras fontes normativas, como, olha só, a família, a igreja e também o Estado. Ok? O cristão também é um cidadão do Estado. Sim. O cristão, ele tem que seguir as diretrizes sociais que designam realmente as condutas das pessoas na terra. O cristão pertence também a esse estado terreno. Ele tem que ter essa consciência para com os homens. É por isso que o apóstolo Paulo diz isso. Eu tenho uma consciência boa para com os homens. Porque socialmente, diante das leis humanas, com certeza ele se portava de maneira que ninguém poderia o acusar. Verdade. A consciência escrutina, a consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então, nessa noite, meus queridos irmãos, nós vamos ver esses desdobramentos, pastor, em relação a essa situação tão interessante que é o nosso homem interior, que é a nossa consciência, que interage aí com o nosso ser também exterior. E como você já falou, Isaías, ela escrutina, né, todo o comportamento humano, então ela julga, acusa. Exatamente. E também absorve quando defende, né? Então ela é um tribunal realmente interior. Bem posto. E a alma e o espírito está ali precisando da consciência para que tome as boas atitudes. Glória a Deus por isso. Pois é. Então esse primeiro ponto, a lição está baseada em 3 pontos. A palavra-chave, né? Como não poderia deixar de ser, é consciência, que é nossa aula, né? Exatamente. Então tem 3 pontos. O primeiro ponto é antes e depois da queda, ou seja, a consciência do homem antes de Adão cair, de Adão pecar, e depois que Adão pecou. O que foi que aconteceu, né, depois dessa queda? Como era o homem antes de pecar e como ele passou a ser após cair, né? Então, esse primeiro ponto tem 3 subpontos. A primeira manifestação da consciência, que se tem conhecimento, da primeira vez que foi percebido a manifestação dela. Segundo o subponto,
é o direito natural, que você falou justamente, né? A lei natural que está no coração do homem, né? E o terceiro subponto é a escrita no coração, que tem mágicas boas, né? Então, antes e depois da queda, a primeira manifestação do grego sineidesis, saber com, né? Então, a consciência é uma faculdade inata. O que quer dizer isso? O todo ser humano nasce com ela. Foi Deus que implantou essa consciência nos seres humanos, todos nós, né? Então nasce com ela. É como um sensor instalado na alma. Existe, assim, Isaías, os teólogos, né? Uns dizem que está instalado na alma, outros dizem que está instalado no espírito. O importante é que a alma é indissociável do espírito e a consciência está ali. Não é isso? Então, alguns teólogos consideram que seja no espírito, não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, entre o bem e entre o mal, e assim orientar-se em suas decisões. Então a gente percebe que no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 16 e 17, assim está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Então aí já tem uma sentença de juízo, caso o homem violasse essa lei determinada por Deus, não é? Então, a gente percebe que essa lei foi violada. Trata-se da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, né? Específica. A proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Isaías, com o anúncio da penalidade, no dia em que dela comeres, certamente morrereis, que está em Gênesis 2,17. Então, o homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. A partir do momento que este homem caiu, ele sentiu culpa, vergonha e medo. Então, antes o homem vivia livremente, na sua inocência, não tinha medo, não sentia vergonha, nem tinha culpa e vivia em plena comunhão com Deus. Quando ele caiu, houve a separação, a consciência entrou em ação, veio a culpa, veio o medo e a separação. Né? Então, esse é o nosso primeiro subponto, Isaías. Glória a Deus, meus irmãos. E é interessante, pastor, que aí a consciência como acusação foi despertada. Foi despertada, foi por a primeira vez, justamente. Pela desobediência a Deus. Meus queridos, como o nosso pastor até já adiantou aqui os 3 pontos de maneira muito interessante, para que você tenha essa questão dessa integração com a aula, muito bom. Nosso subtópico 2 diz assim: o direito natural. Aqui o nosso autor da lição, ele disse, como o pastor já colocou, isso é nato, ok? Está lá, todo homem realmente nasce com essa consciência, com esse direito natural, com essa questão intrínseca, ok? Que realmente ali o acusa, realmente ali o defende em horas e momentos, ok? E ele traz também, meus irmãos, dizendo aqui que isso vem de muito longe, pastor, né? O pastor Sacha citou aqui a questão de Gênesis, e foi lá também em Gênesis, pastor, que nós temos a questão de Caim sendo um exemplo dessa consciência acusatória quando ele, infelizmente, feriu o seu irmão, né? E ali um ferimento que o levou à morte. E ele diz para Deus, quando Deus dá aquela sentença muito dura para ele: meu pecado foi tão grande que não pode ser perdoado por ti, né? Então veja como aquilo abateu, como aquilo ele sentiu realmente em si, aquela culpa, aquela situação, como ele estava sendo acusado ali por sua própria consciência. Então é mais um exemplo, ok? Após a queda do homem, que é essa consciência, porque o pecado entra na natureza do homem, o pecado realmente ali macula e apaga, não completamente, mas apaga muito a questão
da imagem e semelhança de Deus que o homem tinha para com Deus, e agora a consciência começa a acusar todo o ser humano dos seus erros e pecados, porque não há homem que não peque. E nessa situação, Isaías, de Caim, tem uma coisa bem interessante aqui, porque o comentarista diz assim: a culpa, a aflição que Caim sentiu foi de uma dada gravidade do seu pecado. Foi dada gravidade, porque foi uma coisa muito grave. Ele tirou a vida do seu irmão. Exatamente. E isso caiu realmente um peso muito grande ali em sua alma, em sua consciência, ok? E ele faz essa declaração para com Deus, né? A maldade dele era tão grande que não podia ser perdoada. Meus irmãos, então, veja que isso realmente entra, como estamos falando aqui, a natureza humana, pelo advento do pecado, meu pastor. Justamente. Concluímos esse segundo subponto, né? E o terceiro subponto, escrita no coração. Essa temática, essa subtemática, né? Eu achei ela muito importante, mas muito importante mesmo. Muita gente vai tirar as suas dúvidas, né? Porque em Romanos, no capítulo 2, do versículo 12 ao 16, Paulo, ele é muito profundo quando ele está tratando dessa escrita no coração. O que nós entendemos? Que mesmo sem o homem ter uma lei específica, como temos, como Israel recebeu, né, a lei escrita em pedras, né? Mas mesmo o homem não tendo uma lei, essa consciência que foi colocada no coração é uma lei natural, uma espécie de lei natural. É como o homem sabe o que é certo e o que é errado. E por isso que Paulo, ele diz em Romanos, no capítulo 1, né, no capítulo 2, melhor dizendo, que o homem é julgado por tudo que Deus criou, funciona como uma acusação para ele, o céu, os astros, a natureza, tudo que Deus fez. Então isso aí funciona para o homem como uma acusação de um Deus que criou todas as coisas. Exatamente. E aí Paulo discorre aqui sobre essa lei natural, né, escrita no coração. Em Romanos 2, de 12 a 16, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e a lei moral. Essa lei moral é justamente essa lei inata que Deus implantou, imprimiu no coração de todos nós. Então, o direito natural, ele é também chamado comum a todos os homens, inclusive aos gentios, que são todos aqueles que não são judeus, né? Então, é chamado de gentios. Então, também todo ser humano recebeu essa lei natural, comum a todos os homens. Aí diz assim, os quais mostram a obra da lei escrita no coração. Em princípio, é com base nessa lei geral, natural, que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então a gente percebe que o homem, mesmo sem um código de lei, ele sabe o certo e o errado, o bem e o mal. A consciência trabalha até na criança. Quando a criança erra, ela sabe que errou. Ela fica com medo dos seus pais, com medo dos professores, quando ela sabe que passou dos limites. É uma lei natural que está no coração. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E, continuando, por exemplo, na lei moral está lá, não matarás. Mas mesmo o homem, na lei do Decálogo, né, que foi dada por Deus ao povo judeu. Mas mesmo na lei natural, o homem tem consciência que não deve matar, e Caim matou, né? Exatamente. Então, já partindo aqui para o final desse subponto 3, nós percebemos aqui que está em Êxodo, no capítulo 2 e 13, não matarás. Além disso, houve ampla regulação da vida civil. Deus estabeleceu regulação para a vida civil. No livro de Deuteronômio 24, no livro Levítico, do capítulo 1 ao 7, tem lá uma espécie de código moral do comportamento civil, como deveria se portar entre família, como sociedade, o bem comum, principalmente no que agrada a Deus, no padrão da santidade. Aí tem a lei moral e tem a lei cerimonial. Mas uma coisa interessante, Isaías,
que foi colocado aqui pelo comentarista, eu achei interessante, são os códigos, não é? Os códigos que determinadas civilizações utilizaram sem conhecer a lei de Deus, sem conhecer o código principal da Israel. Então, um deles não é muito conhecido, que é o código mesopotâmico, né, de Namun, de 2070 a.C. Então, é uma civilização que criou padrões para a sua sociedade de comportamento. Tanto aqueles que tinham que obedecer esses padrões, esse código, e aqueles que violavam também, certamente, nesses códigos, previa ali determinadas sanções, punições. O segundo código é o Lipit e Isartar, de 1850 a.C., que também é um código de comportamento humano. Mas o mais conhecido, mais badalado assim, na sociedade, no mundo, é o famoso Código de Hammurabi, que é 1792 a 1750 a.C. É o mais conhecido. Mas aí é uma coisa interessante. O que esses homens fizeram sem conhecer o código divino, que é justamente dado por Deus, mas eles estabeleceram padrões e que, de certa forma, por meio desses padrões, aí o Senhor há de julgá-lo. Porque ele conhece o certo e o errado, ele olha para toda a criação, que funciona para ele como acusação de um Deus que tudo criou. E eu achei interessante que o comentarista colocou aqui, no auxílio bíblico, uma coisa bem interessante. As pessoas não serão condenadas por aquilo que desconhecem, mas pelas atitudes que demonstraram em relação ao que conhecia ou ao que sabia. Isso é importante. Demais. Então, todos serão julgados. Não é? Com lei, Paulo diz, ou sem lei. Quem tiver uma lei será julgado com a lei. E quem não tem lei será julgado pela lei natural. Que coisa profunda, né? A sua consciência. É isso que estamos falando. É isso mesmo. E a sinopse desse primeiro ponto, que nós acabamos de concluí-lo, a consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda do homem. Infelizmente, né, pastor? Verdade. Infelizmente aconteceu a queda, né? E todos nós sofremos por essa queda. Não se engane, ok? Todos nós somos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus. É o que diz por a palavra. isso que o Senhor envia Jesus Cristo para reconciliar esse homem agora caído com ele mesmo através da cruz do Calvário. E ele veio buscar e salvar o que se havia perdido por meio da queda. Glória a Deus por isso. E restaurar a nossa consciência, justamente. Né? Que aqui apenas só nos acusava, né? Mas agora nos defende porque nós temos um advogado que é Cristo Jesus. Meus irmãos, findando o nosso primeiro subtópico, tivemos aqui uma ideia geral sobre essa questão da consciência. Vamos aprofundar um pouco mais, chegando no segundo tópico, que diz assim, o funcionamento da consciência. Primeiro subtópico, acusação, defesa e também julgamento. Preste atenção. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, ok? Mas também exerce função judicante. Nós já falamos sobre isso, nesses três aspectos, os três pilares aí da consciência em seu funcionamento. Gênesis 3:7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, veja só, cometeram pecado, ok? Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Ou seja, a sua consciência naquele momento trouxe aquela revelação da sua própria condição agora de pecador. Era a consciência dizendo, vocês estão nus. Então, fazendo essa analogia para algo espiritual, eles agora estavam nus realmente. Se tem vergonha da sua condição de nudez espiritual que a queda trouxe para eles naquele momento. O verbo conhecer, iada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Meus queridos, em todas as vezes que nós cometemos pecado, ok? Porque todos nós pecamos,
Todas as vezes que nós cometemos algo errado, algum deslize espiritual, está lá na nossa consciência. Verdade. Opa, errado, errado, errado. E o Espírito Santo, de maneira muito gloriosa, faz-nos entender cada vez mais que nós precisamos de arrependimento, de restauração espiritual. Meus queridos, continuando aqui, diz assim: antes do pecado conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma. Veja como o nosso pastor disse aqui, a consciência está ligada intrinsecamente à alma ali. Então, ecoou na alma os seus erros, o seu pecado ali. Como uma voz secreta e incômoda, né? Realmente, ter consciência de que você fez algo de errado, tira até o sono do homem. Justamente. Né? Quando você erra, quando você peca, quando você tem um comportamento errado com alguém, você fica incomodado, você perde o sono, às vezes não quer nem se alimentar, até resolver aquela situação, até tirar aquela acusação que a sua consciência está fazendo sobre você ali, por um comportamento errado que você teve em alguma situação. Às vezes alguém diz que é uma consciência pesada. Exatamente. Não é? E uma consciência que dói. Exatamente. Então, uma dor na consciência, a gente vê muito isso, né? Sim, as pessoas dizendo. A Bíblia diz que o coração, quando ele está alegre, ele formoseia o rosto. E um coração alegre é uma consciência limpa. Quando você tem uma consciência pesada, realmente você fica entristecido, você fica decaído, o seu semblante decai. Então, tudo isso é consequência realmente aí da nossa consciência nos acusando, ok? Em diversas situações. O nosso autor aqui continua dizendo que isso aconteceu com o próprio rei Davi, né? Em várias situações, principalmente quando ele comete aquele pecado tão terrível. Então, a consciência, pastor Taí, ela tem esses três grandes aspectos que vale a pena nós reiterarmos mais uma vez. Ela acusa, ela defende e ela também julga, pastor. É verdade. É bem interessante. Você falou aqui, né? Davi também teve Jonas, né, quando se recusou a cumprir a vontade de Deus. O Senhor queria que ele fosse para Nínive, ele foi para Tarsis. E ali ele ainda ficou, digamos assim, dificultando o entendimento, mas Deus, misericordioso que é, deu uma prova para ele e demonstrou ali o seu amor, salvando uma cidade com mais de 120 mil. Uma lição tremenda para ele. Já pensou? Né? Pois é. Agora nós estamos aqui entrando no segundo subtópico, né? Vãs justificativa. É engraçado, Jair, até nos dias de hoje, quando a pessoa erra, peca e erra, ela quer sempre fugir. Ela quer sempre justificar o seu erro. Isso parece que é uma coisa do ser humano, né? E o Senhor veio para corrigir isso. Então aí é onde entra o Espírito Santo, né? E a palavra de Deus para moldar as nossas consciências, para nos dar direção, para que a gente acerte, tenha uma vida equilibrada e possamos assim servir a Deus em santidade, né? O próprio Adão, pastor, fez isso, né? Justamente. Disse, não, foi a tua mulher, tu me destes. E olha, a situação de Adão e Eva foi bem interessante, porque é sempre transferir a culpa, né? E imagine que Adão, ele colocou culpa em duas pessoas. Primeiro em Eva, depois no próprio Deus. Porque ele disse, a mulher que tu me deste. Quando ele disse isso, ele estava colocando a culpa da mulher e dizendo, foi você que me deu. Se você me deu, você é o responsável pela vida. E Eva também, né? Colocou também a culpa em Deus, porque ela disse, a serpente me enganou. Como quem diz assim, foi você que fez a serpente. Então ela me enganou, a culpa também é sua. Ou seja, procurando essas justificativas que não leva a ninguém a lugar nenhum, né? Então, veja só, vãs justificativa. A expressão, foram abertos os olhos, está em Gênesis 3:7, também significa experimentação imediata da malícia. Quer dizer, antes, na inocência, não conhecia a malícia, não conhecia o mal, e agora, imediatamente após a queda, experimentou a malícia. Já veio o medo, veio acusações, transferência de culpa, não é? Então, tudo isso já reflete
Os olhos foram abertos, então reflete a queda, né? Os olhos foram abertos e também significa experimentar imediata, a experimentação imediata da malícia, desculpe. Antes inexistente em Adão e também em Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica. Claro que Deus sabia o estado que ele estava. Sim. Claro que Deus sabia tanto onde eles estavam, se escondendo, e o estado que eles se encontravam. Mas o Senhor fez a pergunta retórica, né? E nessa pergunta, quem te mostrou que estavas nu? Quando ele respondeu que estava se escondendo, né? Você comeu da árvore? A mãe começou a culpa. Então, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Gênesis 3:11. Não houve uma resposta direta, impossibilitado de negar seu pecado. Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. É o que a gente estava falando, né? Sim. Se tornaria comum ao ser humano, que é justamente repassar. Então, o que se tornaria comum ao ser humano? Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. Mas a consciência, não existe remédio humano para ela. Tem que ser remédio divino para reparar o estrago da consciência, né? Então ele estava ali procurando remediar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi, culpou a mulher. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Não é? Então, tentativas como estas são meros placebo. Eu me lembrei essa palavra para placebo foi muito usada na pandemia. Sim. Não é? Porque aqueles que tinham a vacina e tinha o placebo, o que não era vacina. Então, como eles estavam fazendo teste de erros e acerto e não queria também divulgar por conta do sigilo, então quem não estava tomando a vacina chamava de placebo. Então, placebo são justamente coisas que não funcionam, que não tem, digamos assim, consistência, não resolve, né? Não tem eficácia. Pois é, então o homem, quando busca se justificar, ele está buscando mero placebo. Não é o caminho do conserto, né? Então, a única forma, e a Bíblia nos mostra isso no livro de Provérbio, no livro de Tiago e nos Salmos 41:4, Provérbio 28:13, Tiago 5:16, a única forma de consertar esse estrago na consciência, essa culpa, esse medo, é justamente se arrependendo, confessando e abandonando o erro. Dessa forma, o homem encontra de Deus o perdão e a sua consciência fica tranquila outra vez. Porque Deus é maravilhosamente bom e Ele é aquele que perdoa um coração arrependido. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, graças por essa palavra. Chegamos agora no terceiro subtópico, o debate no tribunal, nesse tribunal interno do homem. É interessante, pastor, que o apóstolo Paulo diz que tem muitas pessoas que têm a sua mente cauterizada, a sua consciência cauterizada. Cauterização era um método usado, né, nas guerras, onde existia um ferimento, você ia cauterizar aquela ferida, trazendo os tecidos, fazendo com que os tecidos se tornassem insensíveis à dor. Então, quando eu tenho a minha mente cauterizada, eu fico insensível à dor, justamente, insensível àquilo que a consciência poderia me apontar como um erro para que eu pudesse me arrepender. E muitas pessoas que se distanciam do Senhor têm cauterizado a sua mente no pecado. Tem pessoas que cometem as maiores atrocidades e aquilo não o acusa, aquilo não pesa mais para ele, porque a mente já cauterizou no pecado ali. Aí só uma intervenção realmente divina para que a coisa aconteça novamente. E a gente percebe que Paulo diz que com essa consciência estragada, deformada, e Deus entregou o homem aos sentimentos perversos. Exatamente. Deus abandonou. É isso que você quer? Então vai. Justamente. Então entregou aos sentimentos perversos. E aí é que o homem realmente aumentou em degradação, em pecado
e em culpa, e a natureza olhando e falando contra ele e o acusando. Exatamente. Porque ele mudou as verdades de Deus em mentira, né? Uhum. E abandonou o natural e procurou caminhos estranhos. O inatural, né? O inatural. Meus irmãos, diz assim o nosso terceiro subtópico, esse debate no tribunal, né? A consciência é como um tribunal que julga condutas aprovando-as ou reprovando-as. E o nosso autor aqui diz que ela atua no presente, no passado Isso. e também no futuro. E ela faz, pastor, esse debate aqui internamente com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos também. Então, quando existe uma conduta errada, esse debate, essa luta interna no homem começa a acontecer. Os pensamentos com a sua consciência se envolvendo e mostrando o seu erro e apontando para ele a questão da sua defesa também, em situações, claro, mas também o acusando e dizendo realmente que ele errou e que ele precisa realmente ali consertar devido às situações, meus irmãos. E quando, pastor, é interessante que nós sabemos que quando nós temos esses sentimentos de culpa, se isso não for tratado, podemos também, a nossa situação, até fisicamente e psicologicamente falando, ter uma piora muito grande, com doenças e enfermidades que antes não existiam, mas por uma mera culpa, por uma não busca do arrependimento, do perdão, de uma consciência limpa para com Deus e para com os homens, isso causa enfermidades psicossomáticas na vida do homem e o leva realmente a situações muito difíceis. Morte física e morte espiritual. Espiritual, exatamente. Essas são as consequências. Eu estava aqui pensando, Isaías, é como uma doença. Se a pessoa tem uma doença, todo mundo tem que buscar o tratamento para aquela doença, para que ela não evolua. Exatamente. E não é diferente com o pecado. A culpa interna. A partir do momento que você percebe a culpa, o pecado, é preciso que se coloque o remédio adequado. Deus nos deu esse mecanismo de termos uma consciência aliviada, que é o sangue de Jesus. Justamente. Não são os meus méritos, não são as minhas autojustificativas, não, mas é aquele que me justificou na cruz do Calvário, levando sobre si as nossas culpas. Meus irmãos, diz assim ainda o nosso autor, a consciência costuma entrar em longos debates, como já tenho colocado aqui, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredicto, favorável. O testemunho de uma consciência limpa. Foi aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 1 e 12. Gostaria de ler, pastor? Só, por favor. Clique em cima aí da nossa referência. No 1 Coríntios? Isso, 2 Coríntios 1 e 12. 2 Coríntios 1 e 12, também aqui. Porque, deixa eu ver se ele passou aqui para o lado de cá, né? Aí. Está aqui, ó, 2 Coríntios 1 e 12. Posso ler? Pode. Diz assim, ó, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e normalmente convosco, né? Então, pela graça de Deus, pastor, diz aí o nosso apóstolo Paulo, que nós temos essa consciência, ok? Limpa, maiormente, né? Corrigindo, desculpe, exatamente. Maiormente convosco. Né? Então, meus irmãos, é necessário que nós venhamos buscar no Senhor essa questão realmente de termos uma consciência limpa. Nós temos a palavra de Deus, as Escrituras, que serve e que nos mostra o caminho realmente daquilo que é certo para com Deus. Porque todo o pecado é uma transgressão à lei divina. E todo pecado vai trazer um peso para a vida do homem, que a sua consciência diz. Em Deus nós podemos ter o alívio dessa consciência, pastor. 1 Coríntios 11, 28 é bem importante, porque é um texto que a gente sempre lê nas nossas santas ceias, né? Sim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, faça um exame de consciência e veja... Uma introspecção, né, para que ele possa saber como está a sua condição espiritual. Justamente, pela consciência ele sabe. Ou não. Pela lei moral ele sabe, pela consciência ele sabe.
Por isso, repetimos, né, pastor? Todo Justamente. homem é indesculpável Diante de Deus. porque ele tem a sua consciência, ele tem a lei moral que o aponta, que o acusa sobre as suas E atitudes. nessa continuação de Coríntios, diz, quando ele não faz esse exame de consciência, aí Paulo diz assim, por causa disso, há entre vós muitos fracos, E doentes e muitos que morreram, porque Exatamente. não tiveram discernimento, não examinaram quando deveria examinar a sua consciência. Verdade. E isso leva a aquilo que nós falamos no início, essa cauterização da consciência que o leva à separação total de Deus. Por quê? Porque para que eu possa realmente me chegar ao Senhor, eu tenho que ter consciência das minhas culpas e erros e procurar nele o arrependimento e ele me conceder a restauração. A partir do momento que eu não consigo mais, pastor, sentir a culpa pelos meus pecados em mim, eu não procuro mais me arrepender, porque aquela conduta para mim parece que não foi errada. Não tenho mais consciência me acusando. Está cauterizada para mim? Não importa. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu faço. Então isso me distancia. Quando eu aponto assim, eu falo qualquer homem. Distancia o ser humano de Deus. Diz assim, para finalizar o nosso segundo subtópico, para entrarmos, pastor, no terceiro tópico aqui. Diz assim, em casos assim, mesmo com acusações externas que prevaleçam, como ocorrida com o apóstolo Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência está sem ofensa. Atos 24, de 1 ao 16. Então, há descanso para a alma. Então, em Deus, nós podemos alcançar o alívio da nossa consciência, das nossas culpas e pecados, e alcançarmos nele esse descanso, pastor, que faz muito bem, não só para a nossa alma, mas também para o nosso espírito e também para o nosso corpo físico. Verdade. Nessa terra. Pois é, Isaías. Então, nesse segundo ponto, né, funcionamento da consciência, né, como ela funciona, até podemos ainda comentar que nesse tribunal vai envolver pensamentos, né, sentimentos, consciência e coração. Sim. E a Bíblia diz lá em Provérbio, né, de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procede as saídas da vida. E aí tudo começa justamente com esses pensamentos, sentimentos, que vai construindo uma ideia, se é bíblica ou não, e depois dessa construção dessa ideia, a consciência, ela desabrocha, podendo escolher o certo, ou então cauterizadamente ir para o lado errado, e o coração pode estar alegre, ou então sentir dor. É verdade. Então a gente viu nesse segundo ponto, a consciência, o funcionamento dela, acusação, defesa e julgamento. Vimos também as vãs justificativas, que o homem não consegue se justificar. Adão e Eva bem que tentaram, mas não conseguiram, né? Até hoje também. Pois é. E o debate no tribunal, ou seja, a guerra lá dentro, interna, né? E foi muito bem abordado, graças a Deus. Deus abençoe. E você realmente fez uma conclusão desse segundo ponto maravilhosa. E a sinopse desse segundo ponto diz assim: a consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e diante dos homens. Vamos partir agora para o terceiro tópico da lição e último, né? Ele diz respeito que ele fala que a consciência é falível, e realmente é. Nós vamos perceber, ela tem dois pontos, subpontos, aliás, defeitos da consciência. Então, ela tem defeitos, ó, tá vendo? Ó? E o segundo é Deus, o supremo juiz, né? Então, nós podemos ver que nesse defeito da consciência, a palavra de Deus, Paulo falou muito sobre isso, né? Uma consciência estragada, uma consciência cauterizada, uma consciência defeituosa, né? A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizada, como Isaías falou, insensível ao pecado. Tem gente que peca tão deliberadamente e a gente fica pensando se essa pessoa que está pecando deliberadamente, quando conhece a verdade, se ela abusa no sentido de achar que Deus é tão bom que vai passar a mão na cabeça dela, mesmo ela sabendo que está errada,
ou se ela espanou de uma vez e ela peca sabendo que está pecando e foi o que ele escolheu fazer. Exatamente. Aí a mente está cauterizada Já mesmo, foi. né? Eu evangelizava, permita um espaço aqui pequeno, em Recife, eu evangelizava e fazia discipulado. E eu fui surpreendido numa causa bem interessante. Uma senhora que havia caminhado na presença de Deus, o pai pastor, e agora ela estava sendo líder no centro de macumba. A filha dela se converteu e eu discipulava. E ela me procurou e disse uma coisa para mim: olhe, por favor, cuide da minha filha. Eu não tenho mais jeito, a escolha que eu fiz. A minha passagem está comprada para o inferno. Aquilo doeu na minha alma. Foi como um tiro. Porque aí eu reprovei ela. Eu digo, enquanto há vida, há esperança. A sua consciência pode ser restaurada. Porque poderoso é Deus. O sangue de Jesus tem poder. E ela conhecia a verdade, calou como se estivesse concordando. Sim. Né? Então, Isaías, a Bíblia menciona essas consciências defeituosas, né? Cauterizada. Está lá em Efésios 4:19, a primeira referência, que ele diz o seguinte: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Então a gente percebe que Paulo está apontando que tem pessoas que realmente a consciência está com defeito. Timóteo 4:2 também é bem importante, pela hipocrisia de homem que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Tem gente que mente com prazer, né? Quanto mais. Mentirosos quanto mais. Quanto mais. Então a consciência está ali, não é mais, nem o acusa, né? Sensível à sua própria consciência, né? Pois é, então também consciências fracas, né? Legalista. Paulo enfrentou na cidade, em Colosso, na igreja em Colossenses, Paulo enfrentou essas pessoas que tinham a mente, digamos assim, defeituosa e que procuravam estragar outras pessoas. Ele enfrentou ali o misticismo oriental, o legalismo judeu e a filosofia grega. 3 escolas muito terríveis de enfrentar. Mas Paulo enfrentou, mostrando que a cruz de Cristo era superior a todos esses ramos filosóficos, né? Então, assim, partindo para a conclusão desse primeiro subponto do defeito da consciência, para a consciência funcionar bem, é preciso estar, Isaías, corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus. No Espírito Santo, como está escrito aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, também o versículo 19. Vale a pena dar uma olhadinha. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então a consciência e a fé andam juntas, né? Continuando, aqui nós temos também: todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência. Com pecado. Com o pecado. Tudo a bem. pessoa, tudo bem. Tudo muito bom, tudo muito Na bem. vala comum, né? Problema Então, nenhum. a complacência com o pecado. Mas a hipersensibilidade leva ao extremismo. E é justamente nesse extremismo onde estão os falsos mestres, Sim. que estão prejudicando a vida daqueles que querem a salvação. O Senhor Jesus repreendeu os fariseus ali, dizendo que eles nem entravam no reino de Deus e nem queria que os outros entrassem. Porque eles, com as suas mentes cauterizadas e os seus enganos, estavam desvirtuando e desviando as pessoas da vontade de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas, pastor, só abrindo parênteses também, se me permite, têm tirado a sua própria vida por essa questão da hipersensibilidade. Justamente, o extremismo. O extremismo, se acusa demais, é muito pesado, não procura em Deus o alívio da alma, né? E para tirar aquela dor da consciência, o peso da alma, infelizmente, acabam realizando esse ato tão desastroso. E tem um ponto importante aqui, que permita-me utilizar,
muitos casamentos têm sido também destruídos, em consequência, porque essa consciência não é trabalhada. Pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de, digamos assim, restaurar um casamento. Já estava mais de 7 meses de separação, uma criança de 8 meses envolvida, e Deus me permitiu falar com essa pessoa veio a mim. E eu aí perguntei para ela se ela pulou algumas etapas. E ele não entendeu o que eu quis dizer. Aí eu falei, você buscou ajuda? Ele disse, não, eu busquei ajuda na psicologia, mas ela não foi e tal. Eu digo, vocês não são evangélicos? Evangélicos, né? Se você procurou o seu pastor, ele, não, você pulou uma etapa importante. Exatamente. Porque poderia ajudar a sua consciência e restaurar. E a partir, pela misericórdia de Deus, esse casamento está restaurado, para a glória de Deus. Pastor, o nosso segundo subtópico, nós vamos apresentar, e temos aqui, Deus, o Supremo Juiz. Diz assim, meus queridos, apesar de ser grande a importância no exercício do juízo moral, o pronunciamento da consciência não é absoluto, ok? Não é absoluto. O próprio apóstolo Paulo diz assim, porque em nada me sinto culpado, mas veja só, entretanto, contudo, por isso, nem por isso, né, por não sentir culpado, nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. O que quer dizer aqui, meus irmãos, é que por ele mesmo, ok, ele até não sentia mais culpado, ok, não tinha o peso da culpa nele, porém, isso havia um limite. Isso não poderia surtir para o apóstolo Paulo uma justificativa para com Deus. Quem me julga é Deus. Nosso autor aqui deixa bem claro que, apesar de, muitas das vezes, nós não temos peso em nossa consciência, graças a Deus, em muitas situações, mas nós devemos submeter isto também ao Senhor. Ao Senhor. Por quê? Porque Ele é quem conhece o mais profundo do nosso coração e da nossa alma. Se eu quiser ser justificado pelos meus próprios méritos, isso não vai me trazer a totalidade, pastor, da justificativa necessária para com Deus. Não vai. Verdade. Não vai. Porque existe algo a mais, existe algo lá dentro da minha vida que tem que ser trabalhada, que só quem conhece é o Espírito Santo, porque só Ele consegue realmente chegar a lugares onde a minha autojustificativa não pode chegar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, porém quem me julga é Deus, ou seja, eu submeto tudo isso ao Senhor. Se eu tenho culpa, eu submeto ao Senhor. Se eu não tenho culpa em minha consciência, eu também submeto isso ao Senhor. Continua ele diz assim, ele, o Supremo Juiz, pode sondar o nosso interior, como já colocado aqui. Lá no finalzinho ele traz alguns exemplos. Diz assim, Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido pelo profeta Natan. Veja, aqui foi necessária uma intervenção divina para que Davi acordasse, despertasse aquele sono espiritual e conseguisse enxergar o quão grandes foram os seus pecados. Ele também traz outro exemplo aqui de Pedro, quando nega Jesus, que quando ele escuta o cantar do galo ou o tocar do galo, ok? Aquilo é o estralo para que ele pudesse realmente saber. O sensor, né? E relembrar as palavras do mestre. O sensor, que disse que ele iria fazer aquilo quando realmente soasse aquilo ali, meus irmãos. Então, para concluir, nosso autor diz que pecados do espírito como soberba, orgulho, são os que mais se escondem. Então é isso. Eu não consigo ter a noção da profundidade da minha soberba, a profundidade do meu orgulho. Por isso que eu tenho que submeter. Isso não me traz um peso na consciência. Por isso que eu tenho que me submeter, mesmo sem peso natural, ao Senhor, porque Ele conhece o mais profundo e aquilo que tem que ser ali trabalhado na minha alma, no meu espírito, naquele momento, pastor. Pois é, Isaías. Concluindo esta maravilhosa aula, a sinopse desse terceiro ponto, né? A consciência pode ser corrompida ou enganada e só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Por isso, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos deu o seu Espírito. Né? E quando a gente vai estudar acerca do Espírito Santo,
a funcionalidade dele, digamos assim, o objetivo dele em nossas vidas é uma gama muito grande, maravilhosa, né? Pois é, ele guia, ele ensina, ele consola, ele intercede, ele adverte, livra do mal. Por isso que o Senhor nos deu o seu Espírito, a gente tem que conviver com ele. Agora nós partimos, Isaías, para a conclusão desta aula, né? Então, a conclusão diz o seguinte, desse tema tão maravilhoso. Devemos manter nossas consciências sempre pura, porque ela pode ser impura, né? E a Bíblia diz, não porei coisa amarga diante dos meus olhos, que isso vai atrapalhar a sua consciência. E uma consciência impura, ela não ora a Deus. Uma consciência perturbada, ela não tem... A oração não é eficaz. Não tem sucesso numa oração de uma pessoa que está com a consciência perturbada, carregada, né? Então devemos manter a consciência pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. O Salmo 119, versículo 18, 34, 130, Davi faz menção dessa santa palavra, e inclusive aquele famoso versículo, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo, como você falou, Isaías, muito bem, é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do sacrifício de Cristo, que está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Cheguemos-nos nós sempre a Ele, com inteira certeza de consciência e de fé. Glória a Deus. E assim a gente encerra esta lição de número 6, né? Uma bênção para nós, para você, e queremos agradecer a todos vocês que vão desfrutar desta maravilhosa aula, e queremos nos despedir de você agora e até a próxima aula. Glória a Deus, meus irmãos, esteja sempre conosco aí, compartilhe esse vídeo, deixe seu elogio, sua crítica, glorifique o nome do Senhor, porque esse é o nosso intuito principal. Vale a pena nós ressaltarmos aqui, pastor, que esse programa não tem intenção de substituir a EBD, Sim. a Escola Bíblica Dominical. Não, é apenas mais uma ferramenta para lhe auxiliar no estudo da palavra do Senhor. É necessário que você compareça no domingo ou no sábado, enfim, à Escola Bíblica dentro da sua igreja local. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.